Nabuco ficou, e aí o Nabuco foi para os Estados Unidos, e aí de vez em quando vinha para o Brasil e tal. Então ele ainda teve algum contato. O Rebouças foi embora e não teve mais. Mas ele manteve correspondência com muitas pessoas. O que fizeram com o Brasil? A República acabou com o Brasil, né? Como? Tipo, como acabou exatamente? Por exemplo, então quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram foi soterrar o projeto abolicionista. Então quer dizer, a abolição aconteceu e tudo aquilo que existia para ser feito depois da abolição foi soterrar, esqueceram aquilo. Entendi. Fora isso, eles começaram a implementar projetos eugenistas no Brasil. Então, quer dizer, a eugenia estava chegando, aquela ideia de eugenia e tal, né? De branqueamento da população e tal. Tudo isso começa na República, não começa na monarquia. Na monarquia. Começa na República. Então, o racismo que a gente conhece hoje no Brasil, ele é fruto da República. Ele não é fruto da escravidão. Então, os caras começam a encampar aquela ideia de branqueamento da sociedade. Então, eles começam a fomentar, por exemplo, a imigração europeia e fazer lei para forçar o europeu a casar com o europeu, não deixar o europeu casar com o brasileiro, com o negro, aqui não. Então, eles queriam que os europeus viessem para cá, constituíssem família entre eles, para começar a branquear a sociedade brasileira. Caraca, que loucura, né? Essa porra. Projeto de eugenia mesmo. E aí tem... isso começa a aparecer nas leis, né? Uma tal de educação eugênica, educar para a eugenia. Aí a Sociedade Eugênica Brasileira, do Renato Kell, é fundada no Brasil. Então tinham projetos eugenistas que aconteciam no Estado brasileiro. A partir da República ter acontecido. Da República ter acontecido. E aí... É curioso porque, assim, essa coisa da eugenia, ela se mistura com uma coisa do sanitarismo da época. Porque, veja, como é o nome dele? Ai, caramba, o nome vai fugir agora. O médico. Eugênio, tô brincando. Não, caramba, mano, o nome fugiu agora completamente. Um médico brasileiro negro, eu sempre falo dele. Daqui a pouco eu lembro. Então, assim, nessa sociedade eugenista brasileira, tinha projetos que eram mais voltados para o sanitarismo, porque o Brasil era cheio de doença, né? Malária, aquelas doenças de higiene. Tinha malária aqui também? Tinha, né? Tinha muita. Entendi. Né? Tinha muita, epidemia e tal. Por quê? E eram doenças, assim, da pessoa viver perto de córrego, de as pessoas andarem descalças no chão e tal. Então, tinha um lance de higiene que foi muito importante na época e que o Rebouças, por exemplo, escreveu uma série de artigos sobre higiene pessoal. Assim, porque para fazer com que os pobres tomassem consciência de que você não pode ficar andando descalço na rua, perto de lugar que tem bicho e tal, não sei o que lá. Então, quer dizer, para essa precariedade não se tornar nociva para as pessoas, então tinha toda uma ideia de higiene que tinha que acontecer. Que faz sentido, né? Que faz todo sentido, Sim. Que faz todo sentido. Mas, né, junto a isso, tinha os projetos de eugenia também. E aí eles meio que se mesclaram e se confundiram. Mesclaram, porque aí tinha aquela ideia de que o africano ou o descendente de africano era degradado, que a cultura era pior e que o africano era menos evoluído e que ele tinha que se juntando com o... Porque assim, aí tem duas coisas. Tinha uma ala que acreditava que a mestiçagem era uma coisa boa, né, que a miscigenação era uma coisa boa, e tinha uma ala que dizia que era ruim. Entendi. Então, alguns, como o Silvio Romero, por exemplo, que era um filósofo brasileiro e tal, ele dizia, não, se a gente começar os negros começarem a casar com os brancos, o elemento europeu vai prevalecer e vai melhorar a sociedade. Então, mesmo com uma ideia... Mas ele achava que ia ser bom. Tinha outra ala que dizia que era ruim. Não, porque a mestiçagem vai degradar o elemento europeu e vai piorar o país. Então, veja a loucura, cara, que acontecia aqui no começo do século XX. Era essa, a discussão dos caras era essa. Pode crer. Né? Era mainstream então, essa discussão. Essa discussão era mainstream. Que loucura, né, mano? E eu tô aqui até agora tentando lembrar o nome do médico que fugiu. Eu tenho camiseta com ele, falo dele o tempo todo. Médico de Ai, meu Deus do céu, cara. brasileiro que fugiu. Fugiu da onde? Não, ele não fugiu. Ele foi um médico negro, psiquiatra brasileiro. Juliano Moreira. Boa, meu Deus do céu. Cocão. Obrigado. Coloca a foto dele aí, se tiver. Tem uma foto dele bonita, que ele tá com um bigodinho assim pra cima. E o Juliano Moreira, ele foi um médico, assim, tão importante. Essa aí, ó. Ah, bigode de respeito mesmo. O bicho era chave. Elegância. Né? E esse sujeito aí, cara, ele foi premiado no Japão na época. Cara, o trabalho dele chegou do outro lado do mundo. Na Alemanha. Ele foi premiado na Alemanha, foi premiado no Japão. Um médico psiquiatra negro,
e que foi um dos primeiros a começar a falar no começo do século XX. Eu não lembro de que época é o Freud, mas ele foi um dos primeiros a começar a falar sobre essa coisa de psicanálise no Brasil. Então, assim, foi um cara super importante, assim, para a medicina brasileira. E ele também fazia, olha que curioso, ele fazia parte dessa sociedade eugênica brasileira. Só que ele tinha essa parada, ele combatia os eugenistas racistas. Mas ele era um eugenista, né? Na verdade, ele tinha essa parada da educação sanitária, da coisa da higiene. Sim, entendi. Então ele tinha era da muitos ala eugenista que só se preocupava com o sanitarismo. Na verdade, ele tinha essa preocupação com a higiene, então tem muitos textos dele sobre isso. Mas o que é interessante é notar que, na época, tinha um embate muito forte entre ele e o Raimundo Nina Rodrigues, que era um médico eugenista desse racista. Entendi. Que acreditava que a miscigenação era ruim, que o o africano trazia um elemento de degradação para a sociedade brasileira. E o Juliano Moreira, ele escrevia contra isso. Então, eles debatiam isso academicamente, cara. Entendi. Entendeu? O Juliano Moreira descendo a linha no Nina Rodrigues, falando que isso não existia e tal, que a questão não era racial, né? A questão era de saúde pública. E como os pobres viviam em condições muito degradantes, aquilo fazia com que as doenças se proliferassem, né? E prejudicava, inclusive, surgissem doenças de caráter mental até, de falta de higiene mesmo, de doença, sei lá, doença do carrapato, doença de não sei o quê, doença de Chagas, né? Então, todas essas doenças que eram causadas por essa coisa da falta de higiene estavam nesse bojo aí e eram chamadas muitas vezes de eugenia. Mas, enfim, o modo como o país se organiza na República é um modo oligárquico. Então o Brasil vira uma grande oligarquia. Quem tem poder manda. E quem não tem, obedece. Quem não tem, se ferra e obedece. Então, nunca mudou até hoje, né? Não mudou até... Exatamente.